Em destaque no Panorama CBN, pacote de Lula mira o crime organizado às vésperas da eleição. PGR pede condenação de Eduardo por atrapalhar a ação contra Bolsonaro sobre golpe. Explosão de gás atingiu quase 50 casas em São Paulo. Agora é lei, chocolates terão novas regras de composição e rotulagem. Presidente dos Estados Unidos inicia viagem para Pequim para esperado encontro com Xi Jinping. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 12 de maio de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o presidente Lula lança hoje no Palácio do Planalto o programa Brasil contra o Crime Organizado. A segurança pública é um dos grandes temas das eleições desse ano, né? O Ministério da Justiça está dizendo que o plano é uma política de Estado ao longo prazo, descartando o uso eleitoral da medida. Mas, como eu falei, a segurança pública é muito importante para o debate eleitoral. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, falou que o projeto não é uma bala de prata. Ele disse que a proposta mira desarticular a estrutura das organizações em parcerias com estados e municípios. Chico Lucas antecipou a medida, dizendo que ela prevê 4 eixos estratégicos: barrar a articulação financeira das facções, cortar a comunicação ilícita dos presos com bloqueio de sinais, aumentar o esclarecimento de homicídios e reduzir o poder de fogo combatendo o tráfico de armas. O objetivo é desarticular o crime organizado sob a perspectiva dos fundamentos que os constituem. Esse programa ele trabalha sob a perspectiva da integração e não tem um viés eleitoral, que não vai resolver o problema daqui para outubro. Ele está dando um caminho que vai ser buscado e vai haver uma caminhada ao longo de um tempo. Então não é uma bala de prata. A gente quer mostrar que o governo trata o assunto com muita seriedade. O programa prevê um investimento total de 11 bilhões de reais, sendo 1 bilhão do orçamento federal e 10 bilhões do BNDES. O projeto será formalizado com um decreto presidencial e 4 portarias. Os estados terão que aderir à iniciativa para que possam acessar os fundos liberados pelo Banco de Fomento. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado pela PGR de atrapalhar o processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Para a PGR, Eduardo buscou, junto ao governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário como represália ao julgamento. Lembrando que, em abril, o ex-parlamentar faltou a um interrogatório no STF no âmbito da ação penal na qual é réu por coação no curso do processo. Eduardo não indicou advogado e é representado pela Defensoria Pública da União. Após a manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deu prazo de 15 dias para que a defesa, a cargo da Defensoria, então, entregue a última manifestação no processo. E o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, começou a coletar assinaturas para uma nova PEC da anistia. Ele precisa do aval de pelo menos 171 dos 513 deputados. A medida é uma reação à ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pela suspensão da aplicação da lei da dosimetria. A nova proposta mantém o modelo original de anistia pretendido pelos bolsonaristas, que é a anistia ampla, geral e restrita. O deputado classificou a suspensão da lei como um abuso e falou que o Congresso não pode se submeter passivamente a decisões monocráticas. Neste suposto acordo com parte de alguns ministros do STF é que veio essa ideia, para mim, que não tinha nexo, mas em nome de amenizarmos o sofrimento das vítimas do 8 de janeiro, nós aceitamos
este texto de redução de penas. Depois dessa decisão, num sábado, menos de 24 horas depois da promulgação da lei da redução de penas, não me restou outra alternativa de que voltar ao texto de uma PEC, porque aí não vai ter questionamento. A oposição está articulando até um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, né? Enquanto isso, a base governista critica a mobilização. O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta, disse que o tema não interessa ao Executivo. Para o vice-líder do governo na Casa, deputado Lindbergh Farias, a tentativa de reavivar a anistia é desespero. O Supremo já tomou uma decisão, no caso daquele deputado Daniel da Silveira, que crimes contra o Estado Democrático e Direito são impassíveis de anistia. É um casuísmo gigantesco querer colocar isso na Constituição, um tema específico de crimes cometidos no dia 8 de janeiro. É completo casuísmo e vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Bom, lembrando que a lei da dosimetria abriria uma brecha para a redução das penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto foi promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a derrubada do veto do presidente Lula. Vamos de economia para eu trazer o balanço da Petrobras. A empresa fechou o primeiro trimestre com lucro de 32 bilhões e 600 milhões de reais. O resultado representa uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período de 2025. O balanço ainda não reflete grandes efeitos da escalada das cotações internacionais do petróleo após o início da guerra no Irã. Pelo desempenho, a empresa anunciou a distribuição de 9 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos aos acionistas. O valor será pago em 2 parcelas, em agosto e em setembro. A estatal também afirmou que, desconsiderando efeitos extraordinários, como a valorização do real frente ao dólar, o lucro teria sido de 23 bilhões e 800 milhões, em linha com o desempenho dos 3 primeiros meses do ano passado. No trimestre desse ano, a Petrobras registrou o recorde de produção de petróleo e gás, com mais de 3 milhões de barris por dia. A estatal afirmou, porém, que o número não teve impacto na receita, já que há defasagem entre o embarque do petróleo e o faturamento, que ocorre quando a carga chega aos portos de destino. Também por esse motivo, as vendas do trimestre não foram beneficiadas pela escalada da commodity após o início do conflito no Oriente Médio no fim de fevereiro. Os preços de venda no mercado asiático, que é o maior cliente, são feitos com base nas cotações do mês anterior à chegada da carga. Vamos falar agora sobre a explosão que aconteceu em São Paulo. Moradores que tiveram as casas atingidas depois dessa explosão de gás na zona oeste da capital ainda não sabem quando vão poder voltar. O incidente ocorreu na região de Jaguaré e deixou uma pessoa morta e 3 feridos, incluindo um funcionário da Sabesp. Conforme a última atualização do Corpo de Bombeiros, até o momento em que eu gravava, ao menos 46 imóveis haviam sido atingidos na explosão, sendo 10 casas interditadas e 36 atingidas indiretamente. Centenas de pessoas foram afetadas. No total, 160 estão desalojadas. O acidente ocorreu na rua Floresto Bandec, por volta das 4 da tarde desta segunda-feira. Mas moradores da região disseram que já estavam sentindo um forte cheiro de gás desde meio-dia. A moradora Regiane Nascimento foi uma das pessoas que ficaram desabrigadas após o acidente. De repente, explodiu, assim, aquela explosão, foi com susto, eu estava deitada, né? Aí o teto começou a cair, né? Os vidros das portas das janelas explodiram tudo. Aí a gente ficou desesperado, eu só saí correndo por causa da minha filha, que a minha filha estava do lado de fora, no portão. Caiu o teto, a porta e as janelas estouraram, né? Caiu tudo. Porta do guarda-roupa explodiu, né? A Sabesp admitiu que atingiu a rede de gás durante uma obra. A Comgás informou que não realizava nenhuma manutenção no local. Mas logo depois, em coletiva de imprensa, as empresas disseram que trabalham juntas na área onde houve o rompimento do duto. Moradores da região dizem que a obra estava sendo realizada desde a semana passada.
O governo do estado informou que a área foi isolada para garantir a segurança e para permitir o trabalho das equipes. As causas da explosão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Um homem de 50 anos foi encontrado morto nos escombros e 3 vítimas foram socorridas, mas o estado de saúde delas não foi informado. Cerca de 170 pessoas foram levadas para hotéis e com despesas pagas pelas empresas, claro, né, como tem de ser. A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, Samantha Souza, anunciou o pagamento de uma ajuda emergencial para cada família prejudicada. A primeira indenização é imediata, então R$2.000 está sendo depositado agora na conta de todos os afetados que já foram cadastrados. Eles já recebem imediatamente R$2.000 de apoio para fazer a primeira movimentação. Além disso, o hotel, na sequência, a partir de amanhã, o levantamento de danos e o pagamento total de todas as despesas e prejuízos que foram causados. Segundo os bombeiros, já de manhã não havia mais risco de explosão e as buscas por mais vítimas também foram encerradas. Vamos falar agora sobre chocolates? Você é chocolatra? Eu sou quase. E tem novas regras, hein? Os chocolates vendidos aqui no Brasil têm que respeitar agora novas regras de composição e rotulagem. A Lei número 15.404/2026, publicada ontem, estabelece percentuais mínimos de cacau para diferentes categorias de produtos e obriga fabricantes a informar de forma mais clara a quantidade do ingrediente nas embalagens. As mudanças valem para produtos nacionais e importados e entram em vigor em 360 dias, prazo dado para a adaptação da indústria. Vamos lá. Tem que ter agora percentual de cacau em destaque. Os produtos vão ter que informar na parte já frontal da embalagem a quantidade de cacau presente na composição. Por exemplo, vai ter a frase lá no formato contém X% de cacau. Tem que ter também maior espaço nos rótulos. A informação sobre o percentual do cacau vai ter que ocupar ao menos 15% da área frontal da embalagem, com destaque suficiente para facilitar a leitura. Chocolate em pó terá mínimo de cacau. O chocolate em pó deverá conter no mínimo 32% de sólidos totais de cacau. Novas exigências para chocolate ao leite. O chocolate ao leite vai precisar ter ao menos 25% de sólidos totais de cacau e 14% de sólidos totais de leite ou derivados. Regras também para chocolate branco, que deverá conter no mínimo 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos totais de leite. Achocolatados e coberturas passam a exigir mínimo de 15% de sólidos de cacau ou 15% de manteiga de cacau. E a lei proíbe o uso de imagens, cores, nomes ou expressões que façam um produto parecer chocolate sem atender aos critérios definidos pela lei. Empresas poderão ser punidas. Fabricantes e importadores que descumprirem as regras estarão sujeitos a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e a outras penalidades sanitárias ilegais. Viva o chocolate! Nem dá para brincar muito com isso, porque tem muita gente dando um viva ao detergente nesse momento, né? Pessoal, eu vi, você deve ter visto também, pessoas até bebendo detergente, tomando banho com detergente. Tudo em nome de uma polarização. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, precisou se manifestar sobre a crise da IP, explicando o óbvio. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de interditar lotes de produtos foi tomada com base em critérios técnicos e contou com participação de órgãos ligados ao governo de São Paulo e até de um diretor da agência indicado durante a gestão Jair Bolsonaro. Olha só. A fala ocorreu após aliados do ex-presidente iniciarem uma campanha nas redes sociais em defesa da empresa e passarem a acusar a Anvisa de perseguição política. Padilha reagiu às críticas e disse que há uma tentativa de transformar um debate sanitário em embate político. Ele chegou a dizer, detergente não tem partido, né? Alguma coisa nesse sentido.
Bom, lembrando que foi na quarta-feira passada que a Anvisa determinou o recolhimento de lotes de detergentes, lava-roupas e desinfetantes produzidos na fábrica da IP em Amparo, no interior paulista, por conta de uma fiscalização que apontou problemas. Simples assim. A medida atingiu produtos identificados com final 1 nos lotes e incluiu também a suspensão temporária da fábrica. A Justiça Federal condenou a Volkswagen a pagar 15 milhões de reais por danos morais coletivos por causa de fraudes no controle de emissão de poluentes em quase 20 mil caminhonetes Amarok produzidas entre 2011 e 2012. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e acusa a montadora de instalar um sistema para burlar testes ambientais. Além da recente condenação judicial, a empresa já havia sido multada em 46 milhões de reais pelo IBAMA devido a irregularidades. O Senado deve votar hoje um projeto de lei que amplia punições para fraudes financeiras e no mercado de capitais. A proposta surgiu após o escândalo contábil das lojas americanas, mas ganhou força em meio ao avanço das investigações envolvendo o Banco Master. O principal eixo do projeto é a criação do crime de fraude contábil. A pena prevista é de prisão de 2 a 6 anos, além de multa. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa hoje de uma audiência pública na comissão especial do fim da escala 6x1. Ele vai tratar dos impactos econômicos da proposta de redução da jornada e da escala de trabalho. A previsão de votação para o relatório final da comissão é para o fim desse mês. Eu te conto também que o ministro Nunes Marques assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com defesa da urna eletrônica como uma das principais bandeiras. Movimento que até contraria expectativas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi quem indicou Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal, né? O sistema de votação foi alvo de ataques reiterados do bolsonarismo nas últimas eleições. Quem que não lembra disso? E esses ataques culminaram, inclusive, na condenação e na inelegibilidade do ex-presidente. A colegas magistrados, Nunes Marques tem sinalizado que pretende, sim, reforçar a confiança no processo eleitoral por meio de medidas de transparência e de diálogo com os tribunais regionais. Entre as iniciativas já aprovadas e que devem ganhar ênfase na gestão dele, está o protocolo que permite aos últimos eleitores de cada sessão acompanhar a emissão do boletim de urna. A ideia é ampliar mecanismos de verificação pública e reduzir espaço para questionamentos sobre o sistema eletrônico de votação. Uma outra frente será o enfrentamento ao uso indevido da inteligência artificial nas campanhas. Nunes Marques foi relator das resoluções do TSE para as eleições desse ano, que estabeleceram, entre outros pontos, a proibição da divulgação de conteúdos gerados por IA nas 72 horas que antecedem o pleito e a obrigatoriedade de identificação clara de materiais manipulados, como deepfakes, né? Nessa seara, o ministro havia externado a interlocutores uma preocupação especial com a análise técnica e a perícia de deepfakes e conteúdos gerados por IA. Os debates sobre o tema levaram à edição de uma resolução, também relatada por Nunes Marques, que estabelece que, em ações que discutem manipulação digital para prejudicar um dos candidatos, o juiz poderá determinar que o acusado comprove que o conteúdo que publicou é real e a veracidade da informação veiculada. Também foi permitido que tribunais firmem parcerias com universidades e entidades para auxiliar na perícia desse tipo de material. Agora, destaques internacionais, começando por atualizações sobre a guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu à proposta enviada pelo Irã para pôr fim aos conflitos no Oriente Médio. Em declaração no Salão Oval da Casa Branca, ontem, o republicano criticou a contraproposta enviada pelo governo iraniano e falou que o cessar-fogo está na UTI. Eles nos mandaram uma proposta estúpida, inconcebivelmente fraca, eu diria. Eu nem terminei de ler aquele lixo. Não vou perder meu tempo. A proposta do Irã exigia a compensação pelos danos de guerra, o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos, garantia de que não haverá novos ataques
e a retomada das vendas de petróleo iraniano. Bom, diante do impasse, Trump prometeu uma nova escalada da violência e convocou a cúpula do governo para uma reunião de emergência para discutir os próximos passos na guerra. Por outro lado, o presidente do parlamento iraniano disse que as forças do país estão prontas para responder a qualquer agressão e que os Estados Unidos ficarão surpreendidos. Pelas redes sociais, o regime dos ayatolás afirmou que, se sofrer novos ataques, pretende enriquecer urânio a 90%. O impasse pelo fim da guerra ocorre em meio à queda de popularidade de Donald Trump. Uma pesquisa da Reuters Ipsos, divulgada ontem, mostrou que 2 em cada 3 norte-americanos avaliam que o presidente não explicou de forma clara por que o país entrou em guerra contra o Irã. Essa percepção negativa inclui 1 em cada 3 republicanos que tendem a apoiar o presidente e quase todos os democratas. 6 pessoas foram mortas durante um ataque de Israel contra o sul do Líbano. De acordo com a Agência Nacional de Informação Libanesa, outras 7 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Apesar de um cessar-fogo teoricamente em vigor desde o dia 17 de abril, Israel continua bombardeando o Líbano, enquanto o Hezbollah reivindica a responsabilidade por novos ataques contra alvos israelenses. Negociações entre os 2 países estão agendadas para quinta e sexta-feira em Washington. E o presidente Donald Trump inicia hoje uma viagem para a China, onde se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping. A reunião deve girar em torno de uma série de pautas espinhosas entre os 2 países. Essa será a segunda vez em menos de um ano que Trump e Xi se encontrarão presencialmente. No último encontro em outubro do ano passado, claro, né? Os 2 anunciaram acordos e concordaram em pausar a guerra comercial. Dessa vez, no entanto, a reunião acontece em meio à guerra no Irã. A China é uma importante parceira do Irã e segue como uma das principais compradoras do petróleo iraniano. O governo Trump tem pressionado Pequim a usar a influência sobre o Irã para avançar negociações e impedir que o país desenvolva uma arma nuclear. Além do Irã, Trump também deve tratar com Xi da Rússia em uma tentativa de avançar nas conversas de paz com a Ucrânia. Também há tensões que envolvem diretamente China e Estados Unidos, porque Trump acusou Pequim de testar armas nucleares em segredo. A acusação foi reforçada por um subsecretário norte-americano em fevereiro desse ano, pouco antes do início da guerra no Irã. E o governo Trump diz que a China tem realizado testes nucleares subterrâneos sem limites e transparência. Pequim nega as acusações e condena as declarações. O presidente americano tem demonstrado interesse também em um acordo conjunto entre Estados Unidos, Rússia e China para limitar a proliferação de armas nucleares. A Reuters, uma autoridade do governo chinês, diz que Xi Jinping não tem interesse em discutir o tema neste momento. Ainda tem um outro assunto delicado, que é Taiwan. A China considera a ilha parte do próprio território. Já os Estados Unidos atuam para garantir a autonomia da região. Os Estados Unidos têm fornecido armas para Taiwan, o que irritou a China. Enquanto isso, Pequim reforçou a presença militar no entorno da ilha. Isso gerou uma reação negativa dos norte-americanos. Trump disse que vai discutir com Xi o fornecimento de armas para Taiwan. Bom, a reunião mesmo está marcada para amanhã desta quinta-feira, pelo horário local, noite de quarta-feira, aqui no Brasil. Agora o futebol. A Copa do Brasil volta hoje, às 7h30 da noite. O Internacional tenta manter em casa a vitória por 2-1 conquistada no jogo de ida contra o Atlético de Minas Gerais. Às 9h30, outro clube mineiro entra em campo. O Cruzeiro joga contra o Goiás, no Mineirão. A partida de ida acabou em 2-2. No mesmo horário, o Fluminense tenta superar o empate do primeiro jogo. A equipe recebe o Operário do Paraná, no Maracanã. A partida primeira terminou em 0-0. A nossa partida termina aqui, Panorama CBN da manhã. Vou me despedindo junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Luiz Figliaghi.
Não se esqueça de sempre falar comigo, tá? Sempre que puder e quiser, lá pelo Instagram, biancasantos.bia. Pode também comentar os assuntos, sugerir notícias pela caixinha de comentários do Spotify. E tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.